Olá, vamos analisar a recente súmula 617 do STJ, que cuida de livramento condicional. Mas para vocês entenderem esta súmula, é preciso que vocês compreendam primeiro a diferença entre suspensão e prorrogação do livramento condicional. Vamos para a lousa? Vamos lá. Distinção entre suspensão e a prorrogação do livramento condicional. A suspensão é a cessação temporária do livramento condicional, ok? Então, na suspensão, o livramento paralisa. Depende de decisão judicial, pois o livramento condicional nunca se suspende automaticamente. A causa de suspensão é a prática de novo crime durante o período de prova do livramento. E o efeito da suspensão é a expedição do mandado de prisão. Pode voltar, por favor. Então vejam, a suspensão do livramento condicional, o livramento vai paralisar por um tempo e o juiz expede o mandado de prisão. Em suma, o sujeito vai preso. Suspender o livramento condicional significa que paralisa o livramento e o sujeito vai para a prisão. Qual é o motivo? Qual é a causa da suspensão? A causa da suspensão é o fato do sujeito praticar um novo crime durante o livramento. Se ele pratica um novo crime durante o livramento, o juiz pode suspender o livramento e expedir mandado de prisão. Ok? Agora, a prorrogação do livramento condicional é outra coisa. O que é a prorrogação? Vamos para a lousa de novo. A prorrogação é o prolongamento do livramento condicional. Significa que ele vai continuar em livramento condicional. Ele continua em livramento condicional. Tá? Ele não vai para a prisão. Ele continua em livramento condicional na prorrogação. A causa da prorrogação é o fato do agente ser processado por crime que ele praticou durante o livramento condicional. Ok? Então, se durante o livramento ele está sendo processado por outro crime, o livramento pode ser prorrogado, ok? Então, não basta para a prorrogação a prática de novo crime. A prática de novo crime, o juiz pode suspender o livramento e expedir mandado de prisão. Agora, para prorrogar o livramento, para que ele continue o livramento, não basta a prática. É preciso a instauração de um processo. Ele tem que estar sendo processado. Isto é, já tem que ter denúncia recebida ou queixa recebida. O efeito da prorrogação não é a cessação do livramento, mas sim a sua manutenção além do período de prova. Pode voltar. Então vejam só, agora vocês já entenderam a diferença. Na suspensão do livramento, o juiz suspende se houver a prática de um crime durante o livramento. Se praticar crime, o juiz pode dar uma decisão suspendendo o livramento. Paralisa e ele vai para a prisão. Expede mandado de prisão. Suspensão sempre depende de decisão judicial. A prorrogação, ele vai continuar em livramento. A prorrogação é quando ele está sendo processado por crime que ele praticou durante o livramento. Não basta ele ter praticado, está sendo processado. Já tem denúncia recebida ou queixa-crime recebida por um crime que ele praticou durante o livramento. Ok? Então, na prorrogação ele continua em liberdade, vamos dizer assim, continua em livramento condicional. Bom, qual é a discussão? A discussão é se a prorrogação do livramento é automática ou se depende de uma decisão judicial. Sempre se discutiu essa questão. Quer dizer, a partir do momento que é recebida a denúncia ou queixa por crime, automaticamente se prorroga o livramento? Ou depende de uma decisão judicial dizendo, olha, o livramento está prorrogado? O Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência do Supremo era no sentido de que a prorrogação depende de uma decisão judicial. Tanto a suspensão do livramento, suspensão não tem polêmica, depende de decisão para suspender. A prorrogação, o STF sempre vinha decidindo ultimamente que depende de uma decisão judicial também. Ok? Bom, daí vem essa súmula do STJ. Então a súmula diz, olha aqui, a ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Então, em outras palavras, diz, olha, se não houver nenhuma decisão, se não houver decisão suspendendo ou revogando o livramento, terminado o período de prova, está extinta a pena. É isso que diz. Se não houver nenhuma decisão suspendendo, não fala em prorrogando, fala suspendendo ou revogando o livramento, antes de
terminado o período de prova, está extinta a pena pelo cumprimento. Bom, numa interpretação literal, esta súmula pouco esclarece, a não ser o óbvio. Com efeito, tanto a revogação quanto a suspensão do livramento condicional exigem decisão judicial, pois não se operam automaticamente. Então vejam, revogação e suspensão do livramento sempre exigiram decisão judicial, nunca é automático, nunca se revoga automaticamente um livramento, nunca se suspende automaticamente um livramento condicional. Nesse aspecto, a súmula era desnecessária, pois sempre se entendeu que, expirado o período de prova, sem revogação ou suspensão do livramento condicional, sempre se entendeu que haveria extinção da punibilidade. Nunca houve qualquer questionamento sobre isso. Quer dizer, terminado o período de prova, se não houve suspensão nem revogação, está extinta a punibilidade, ok? Então, na verdade, a redação correta para a aludida súmula deveria ser a seguinte. Então, o que eu estou propondo? Eu estou propondo a correção da súmula. Precisa corrigir a redação dessa súmula. O que a súmula quis dizer foi o seguinte: a ausência de suspensão ou prorrogação do livramento condicional, prorrogação antes do período de prova, antes do término do período de prova, extingue a punibilidade. O que a súmula quis dizer é o seguinte, ó, se não houver uma decisão suspendendo o livramento, nem prorrogando o livramento, extingue a punibilidade. Então, onde está escrito revogação aqui, leia-se prorrogação. É isso que é o erro da súmula. Quer dizer, se durante o período de prova não houver nenhuma decisão suspendendo ou prorrogando o livramento, extingue a punibilidade quando terminar o período de prova. Há, de fato, um erro material na referida súmula, que inseriu a palavra revogação quando o correto seria prorrogação. De qualquer maneira, consagrou-se, ainda que implicitamente, o entendimento que repele, que repudia a ideia de prorrogação automática do livramento condicional. É esta a exegese esperada, né, sob pena de a sobredita súmula revelar-se inócua. Pode voltar. Em outras palavras, a súmula diz o óbvio. Olha, se não houver uma decisão suspendendo ou revogando o livramento, quando terminar o livramento, extingue a punibilidade. Olha, mas isso sempre se entendeu. Então tem um erro. O que a súmula quis dizer foi o seguinte, olha, se não houver uma decisão suspendendo ou prorrogando o livramento, terminado o período do livramento, está extinta a punibilidade. Tem um erro material aí. Espero que vocês tenham compreendido esta questão. Ok? Você que está estudando aí para concurso, nada de desânimo. Você pode, você é capaz, desde que você persista, desde que você insista, desde que você corra atrás dos seus objetivos. Estude. Estude para valer que você vai conseguir ser aprovado no concurso. Aqui no curso FMB temos excelentes cursos aqui, numa linguagem clara, objetiva e ao mesmo tempo um conteúdo amplo. Nosso material é extremamente atualizado. É atualizado diariamente esse material do curso FMB. Então aqui está tudo atualizado. Aqui você recebe o material pronto. Aulas, apostilas, anotações. E você só vai ter uma preocupação: assimilar o material. É a tua única preocupação, assimilar o material. Isso já é um grande passo, porque se você tiver preocupação de preparar o teu material, se você for ter que preparar, separar o joio do trigo, aquilo que interessa, aquilo que não interessa, você tem ideia de quanto tempo você vai perder? Pois bem, aqui o material já está separado, o joio já está separado do trigo. Você só vai estudar aquilo que interessa, e o que não interessa, nós mesmos, aqui, quando separamos o material, já descartamos. Ok? E com isso você ganha muito tempo. Temos aqui curso pela internet, curso por DVD, cursos apostilados, curso com tutoria, pós-graduação também. Temos aqui um excelente curso para exame da OAB. Um curso bem completo, extremamente completo. Ok? É isso. Um forte abraço, bons estudos.